OBS, prestem muita atenção na curiosidade que vou relatar agora ao povo de Deus. Capítulo 15, Identidade da serpente erguida no deserto. Pois na cruz do Calvário, diferente do que aconteceu com a serpente erguida no deserto, o Mestre Jesus, ao ser erguido pregado na cruz, levou com ele, também a maldição que em realidade é o demônio da morte, pecado original na figura material do joio, obra maligna tal como o anunciado em 1 João 3, 8, então concatenado com 2 Coríntios 5, 21. Porém, ao tomar o vinagre tal como o anunciado em João 19 do 29 ao 30, a acidez do vinagre derrubou os dois, quero dizer, derrubou o sagrado e o profano juntos que no momento da cruz estavam simuladamente no organismo do Senhor Jesus. No entanto, ao terceiro dia da cruz, o Cristo, que é uma tecnologia consistente de vida eterna, levantou a Jesus, já convertido no Senhor Jesus Cristo, segundo Adão, porquanto, findando o mundo de uma vez por todas para o Mestre Jesus, assim como está anunciado em João 17 do 1 ao 11, enquanto o diabo em sua obra maligna, permaneceu morto definitivamente para o Senhor Jesus Cristo, embora ainda seguiu e segue vivo, por enquanto como assim está escrito em Romanos 7:1, impondo sua autoridade à humanidade, como assim está sendo explicado ao longo do livro O Fim do Mundo, então publicado na Amazon.com.br em e-book. Depois do dito, a pergunta é: qual foi o motivo que levou os anjos de Deus a escolher o bronze com metal fundido em forma de serpente? Concluindo o presente tópico, quero tornar sintético todo o conteúdo exposto, a título de resposta a tal pergunta, dizendo ao povo de Deus o seguinte. Como o leitor pode bem notar, a infinita e avançada sabedoria de Deus, considerando o futuro narrado pelo Mestre Jesus em João 3, 14, como um fato já acontecido, embora somente no projeto intermediário de Deus, no entanto, com a certeza total de seu cumprimento anunciado em Isaías 55 do 11 ao 13, os anjos de Deus, então encarnados nos corpos dos artesãos da época, preparou uma escultura de uma serpente ardente para um povo que em média se somavam 600.000 pessoas, lembrando, entretanto, que para fundir tal escultura, foi utilizado um metal que na sua composição consistia e segue consistindo, 2 elementos básicos, porém de suma importância para a conclusão da salvação do homem, bem como para a realização do fim do mundo dentro do organismo humano, que são o cobre e o estanho que misturados formam a liga do bronze. Em relação ao povo de Deus, peço ao leitor, junto comigo, através de um parêntese aberto, fazer um comparativo da soma do povo de Deus, que existia na época da serpente erguida no deserto, com a soma do povo que existia na época da cruz, comparando as duas primeiras somas com uma terceira de 8 bilhões que atualmente se conta agora a população mundial. Levando em consideração, entretanto, que na época da eventual maldição à vida no deserto, tal maldição aconteceu de fato, porém em um momento isolado, na comentada travessia, e não durante a travessia inteira. Então vamos a título de exemplo, pensar que na época da serpente havia no total 600.000 pessoas, só em relação ao povo de Deus que na época caminhava isolado pelo deserto, sem contar, no entanto, os demais habitantes da terra. Já há 2.000 anos atrás, época da cruz do Mestre Jesus, entretanto, estima-se que o número de habitantes da Terra não fosse superior a 250 milhões, já hoje, tempo atual se soma 8 bilhões. OBS, para entender o que o Espírito de Deus está dizendo para o homem através desse livro, o leitor terá que ser muito técnico. Pois ver-se, entretanto, uma ordem progressiva da humanidade, igualmente a ordem progressiva que terá de haver também na constituição da Liga do Bronze, que por sua vez tem sua origem no cobre misturado em zinco e ao estanho, porém, apesar da relevância da dureza do bronze que outrora salvou uma sociedade que em média se somava 600.000, no momento atual, se torna insuficiente a salvar 8 bilhões de pessoas. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria, no sentido de progredir a força do bronze tal qual a progressão do seu povo, se utiliza não do estanho, mas de outra tecnologia, conhecida pelo nome de Cristo, que é o espírito da imortalidade que fundido ao cobre resultará em uma liga infinitamente poderosa capaz de abranger agora, a toda a população da Terra. Para isso então entra em cena, um novo bronze suficientemente forte ao ponto de salvar 8 bilhões de pessoas, então na figura do Filho de
Deus erguido na cruz, cumprindo assim a escritura que diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3:14. Sobre isso existe uma curiosidade em relação ao Filho de Deus que nascerá do homem com a mulher sua esposa, que se vê mencionado em Mateus como veremos abaixo. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentaram a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16 do 27 ao 28. Sobre tal curiosidade o leitor verá detalhadamente no livro 3. Fecha-se então o parêntese. Com mais detalhes no capítulo 16. A Boa Nova está aqui, conferem. Por favor. Sejam missionários. Me segue aqui nas minhas redes sociais, comentem e compartilhem meus conteúdos com seus parentes e amigos. João Batista, São Paulo, Brasil, 18 de junho de 2024.